por acima de tudo, amor. Como eu disse, no segundo bloco, eu vou começar a contar para vocês como é que a gente foi, como é que a gente teve coragem de dar um salto tão alto em qualidade, em todos os sentidos, E para onde nós estamos indo, qual o objetivo do nosso caminho agora, já que nós conseguimos o êxito de vir para cá com propostas de primeiro mundo e ter uma instalação própria e, mais que isso, ter estímulo agora para ir para uma outra etapa de novos projetos que talvez nesse bloco não seja possível, mas até o terceiro bloco eu vou mostrar para vocês poderem nos ajudar com muita vontade, um salto de qualidade que nós vamos dar agora, esse ano, começar mais um bloco de transplante de medula, onde vai ter muita mais coisa, e para isso tudo eu estou aqui com o Dr. Luiz Fernando, que pode contar, Dr. Luiz Fernando, como é que o senhor viu a vontade que nós tínhamos de dar esse salto em qualidade, em buscar um campo completamente eficiente para tratar criança. Como é que isso te fez bem? E conta primeiro da onde o senhor iniciou os primeiros serviços de experiência que o senhor teve em pediatria. Eu terminei a residência de oncologia pediátrica em 86. E já naquela época, dentro dos tumores infantis, eu me identificava mais com as crianças menores e com as leucemias. Então, em 86, antes de eu terminar minha residência, no Boldrini tinha um professor que fazia parte de microscópio, que é o Eduardo. Então, em 86, eu já fui aluno do Boldrini 3 meses para ter um pouco mais de conhecimento de microscopia em leucemia. Então, eu fiz um vínculo muito grande no Boldrini dos que foram depois professores da Érica lá. Em 88, eu fui morar nos Estados Unidos, no São Judas, porque eu também pedi para fazer um treinamento em microscopia, porque eu queria focar mais nas leucemias. E aí, quando eu voltei em 88, começo de 89, eu identifiquei uma criança que não encaixava dentro dos critérios, e foi quando a gente descobriu a primeira criança que tinha uma doença de idosos, que chamava pré-leucemia. E aí estava na Unicamp uma professora que tinha vindo da Alemanha estudando essa doença em adulto. E é assim que começou o meu vínculo com o Boldrini pela segunda vez, porque eu ia todos os dias no começo ou toda semana para Campinas para estudar no meu mestrado essa doença nova. E aproveitava e frequentava as reuniões do Boldrini, que era uma vez por semana, e discutia os casos lá. Foi assim que mais para frente, depois eu conheci a Érica lá. Então, quando a Érica Vocês se conheceram lá no Boldrini? Na residência ainda? Quando ela era residente, eu já não era mais, mas eu participava toda semana das reuniões dos casos do Boldrini. Eu já tinha feito meu mestrado e meu doutorado também foi na Unicamp. Então, eu continuei indo para o Boldrini. Mas depois quando a Érica veio para cá, a gente já se conhecia, e na nossa sociedade de oncologia pediátrica, cada um dos mais velhos tem a coordenação de um estudo. Então, meu vínculo com a Érica já existia, porque toda vez que chegava uma criança com essa doença, ela me escrevia, a gente tinha esse contato. Então, eu já conheci ela lá do Boldrini, depois por causa dos contatos. Mas eu jamais podia imaginar que um dia eu viria para Barretos e como era o Hospital de Barretos e que a gente ia trabalhar junto. A gente só sabia, como colegas brasileiros, porque a gente encontrava a Érica nos congressos e tudo, e sabendo quem era ela e como ela tinha sido residente, já era certo para a gente que Barretos ia muito bem, porque a Érica já sinalizava ter sido uma das melhores residentes do Boldrini e a gente sabia a segurança que Barretos teria em termos de pediatria, porque a gente fica preocupado com os alunos, onde eles estão e como eles vão conseguir trabalhar nos lugares onde eles vão. E a gente sabe quem são os bons residentes e se eles estão sozinhos em determinado setor, e a gente vai ajudando. E a Érica, a gente já sabia, entre os mais velhos, que Barretos estava bem representado ia ter pela pediatria. Uma boa médica, né? O que eu não imaginei é que depois essa doença nova que a gente identificou virou uma pesquisa forte. Eu conheci
o doutor André, que era pesquisador também, e depois ele me trouxe para conhecer aqui, porque aqui ia montar pesquisa e pós-graduação. E quando eu cheguei aqui, é que eu descobri que junto da pesquisa e da pós-graduação viria um hospital infantil específico para as crianças, mas eu não tinha essa ideia de que eu estava sendo convidado para vir para cá para isso. Eu vim conhecer o laboratório de pesquisa que o André ia liderar e a pós-graduação para convite de ser professor. Chegando aqui eu tomei um susto, porque a humanização daqui me chamou tanta atenção e o que eu vi aqui em termos do respeito às crianças e aos pacientes adultos e a forma como cuida do doente, eu não tinha visto lugar nenhum desse jeito. Então, isso te impressionou muito? Então. Isso me impressionou e eu acho que foi isso o primeiro impulso. O mais importante, que eu acho que é o que falou mais profundamente do que eu acreditava que tinha que ser. A pesquisa veio porque eu já fazia, a pós veio porque eu já era professor de pós-graduação e o convite para o hospital novo veio. Então tudo chegou no mesmo momento. Então foi um desafio muito grande. A gente que sabe como é complexo ter um hospital próprio de criança, porque não são só os oncologistas pediatras. A gente precisa de UTI com pediatras especializados em câncer infantil. Nós precisamos de transplante especializados em crianças, cirurgião especializado em bebê recém-nascido, criança mais novinha, que já nasce com tumor. Então, a gente sabia o tamanho da equipe que precisaria montar e como é difícil no país encontrar esses especialistas. Mas a gente acreditou desde o início de que isso seria possível, porque a humanização e o que a instituição oferece para nós que trabalhamos na área é um sonho nesse país. A gente sabe onde estão os nossos ex-residentes, onde estão os nossos colegas, e muitos deles não têm nada perto do que a gente tem aqui. Ou sofrem muito para ter o mínimo para dar condições de curar uma criança. E aqui a gente encontra essas especialidades e essas possibilidades. Então, agora, com 5 anos já de hospital aberto, a gente já consegue ver quanto a gente progrediu, quanto as equipes todas juntas fazem a diferença na hora de discutir uma criança, na hora de determinar um tratamento, na hora... Nós trouxemos a nossa experiência de pesquisa das pré-leucemias para Barretos. Então, Barretos hoje é referência nesta doença, não há outro centro do país que trata essa doença, somos nós. Então, nós recebemos crianças do Brasil todo. Isso exige um transplante para curar essas crianças não tinham aumento da sobrevida, nós já mudamos completamente a cura dessas crianças depois que nós chegamos aqui. Então tem uma série de coisas que vão acontecendo em 5 anos, que mostra para toda a equipe, para nós mesmos, que nós estamos no caminho certo, mas porque a gente encontrou condições e encontrou uma diretoria que respeita o olhar do pediatra no sentido de nos dar as condições para melhorar, porque não é fácil curar uma criança com câncer. Ela exige sofisticação técnica, desde laboratório muito caro, drogas importadas, especialistas que a gente tem muito poucos no país, e nós temos esse conjunto aqui, 5 anos depois, né? Então, para nós que estamos querendo mostrar um pouco para vocês da importância de um projeto totalmente voltado à criança, no conceito mais honesto, mais profundo no país, no Brasil, eu falo que as diretrizes para se tratar câncer, principalmente, são só políticas. Não existe... o político ele investe naquilo que vai dar mais ibope, naquilo que atende mais pessoas, não se importa com qualidade. Nós sofremos uma consequência grave de custos sobre isso, porque nós não existe um estímulo das vias de governo
incentivo a essa medicina de oncologia pediátrica no nível que são nos países do primeiro mundo. Se alguma coisa vale a pena na vida, é investir nas crianças para que elas possam ter um futuro com muito mais certeza de qualidade, de esperança e tudo mais. Eu passo talvez uma vez por mês no hospital infantil, eu sou um gestor, mas eu fico imaginando, eu queria perguntar para as duas aqui que são extremamente mãezona das crianças, que elas pudessem me dar um sentido do que vocês recebem quando recebem uma criança que ela chegou tão debilitada e depois ela se recupera, ou mesmo quando ela chegou tão debilitada e ela traz uma mensagem para vocês, uma mensagem de vida, de valores que faz com que vocês tenham forças suficientes para voltar no dia seguinte e encontrar outras nas mesmas circunstâncias. Como é que é isso para você, Érica? Porque eu vou lá e eu fico arrasado de imaginar que uma criança naquela idade tem doença, eu aceito, mas eu vejo... Como é que vocês conseguem todos os dias conviver com isso? Eu acho que a oncologia pediátrica é uma especialidade que é permeada por muitas questões. E a gente se faz todas essas perguntas, né? Por que tudo isso está acontecendo? Não só pensando politicamente, por que deixaram esse diagnóstico tão tardio? Tão tardio, E por que né, Papai do Céu permite tudo isso? Mas eu acho que quando a gente vê, a gente tem que partir para compaixão mesmo, e compaixão eu acho que pressupõe a ação, né? Então a gente tem que sair correndo atrás do que tem que fazer e vamos fazer, e as questões acabam ficando para trás e vamos cuidar da dor, vamos cuidar da doença, vamos cuidar do que precisa, né? Às vezes a gente precisa cuidar até muito mais da parte social, da parte psicológica, da parte espiritual, porque o cuidado físico já é meio automático para a gente. E aí hoje eu acho que já tem uma visão muito forte disso, né? Nós temos que cuidar de todas essas outras coisas. E para você, Débora, como é que é, Debrinha? Receber um paciente com câncer, uma criança em diversas faixas etárias, né? Enxergar nela uma possibilidade. Então, o que eu estou aqui hoje? Eu acredito que a oncologia pediátrica é uma vocação. É ela quem escolhe os profissionais. Eu acho difícil um profissional dizer que escolheu, né? A profissão nos escolhe, né? A oncologia. E é olhar para essa criança e ver todas as possibilidades sociais, físicas, psicológicas, de enxergar nessa criança o que ela pode ser. Mesmo que o tratamento não seja para dar uma cura, mas o que eu posso intervir na qualidade de vida dessa criança enquanto ela estiver dentro do nosso teto. Olha, eu queria contar, doutor Luiz, para vocês uma passagem que eu tive agora, faz uns 2 meses, tive uma passagem extremamente diferente dentro do hospital infantil. Eu estava com uma visita e uma mãe me procurou, me viu e falou, olha, meu filho precisa te ver, porque mesmo antes dele ter a doença, ele rezava por você. Não sei se é por esse programa ou pelo livro, não me lembro bem por onde. E agora ele tem a doença, está aqui tratando, então de vez de ele rezar só à noite, como ele rezava para você, ele também acorda de manhã e reza 2 vezes, uma quando acorda e outra quando vai dormir. Te incluiu mais ainda nas orações dele e ele te ama de paixão. Eu continuei a visita, estava com 2 empresários no hospital, Luiz, e no final eu vi, no meio de umas 60 crianças, eu vi um gordinho de 8 anos, bem assim, clarinho, a pele rosadinha, me olhando, eu encarei ele também e perguntei para ele, você é o que reza por mim? Ele falou, tio, eu posso te dar um abraço? E começou a tremer a mãozinha dele assim, e veio e me deu um abraço. Então eu fico imaginando, aquilo ali, se eu fosse uma nave espacial, eu estava pondo todo o combustível para mim subir para a Lua. Imagino a leitura que eu tive daquilo, para mim, é um sentido, como é que uma criança pode falar, me agradecer rezando para mim, todas as noites, todos os dias quando acorda, ter tanto amor, quer dizer, é um presente de Deus, é uma ligação direta com Deus, um anjo que conversa com você, porque eu não entendi de outra forma, não consigo entender de outra forma. Imagino vocês que vivem isso o dia a dia,
uma criança dar um sorriso, uma criança apertar sua mão, uma criança te pedir alguma coisa ou sorrir para você, que força que dá em vocês, porque para mim, eu saí de lá achando que eu tinha me encontrado com Deus, eu tinha visto a face de Deus naquela criança, um recado para mim ter forças. Então, por esses valores é que a gente está falando de um hospital tão complexo, mas que também talvez seja o melhor meio que a gente se comunica com Deus, a melhor forma que a gente vê os anjos cuidando da gente também. Vamos voltar no terceiro bloco para vocês conhecerem mais profundo o que é realmente um serviço de amor. Por acima de tudo, amor. Bem, eu gostaria muito de comunicar a todos a importância que nós lançamos um novo projeto, que é o Telemarketing, para poder nos ajudar. Como vocês sabem, a despesa do hospital cada vez aumenta mais e nós precisamos muito de ajuda. Por isso nós estamos fazendo mais esse apelo, que todos possam entender o motivo que nós estamos agora buscando um recurso de outra forma. Se você receber uma ligação do nosso hospital, que você possa nos ajudar, que é muito importante para nós. Muito obrigado.